E agora nós vamos para o nosso tema que foi proposto, né? Agradecendo mais uma vez o convite, né? A querida Caíse me fez o convite. E aí ela perguntou qual seria o tema que eu queria trabalhar, que eu queria compartilhar com a turma, né? De tarefeiros e das pessoas que acompanham as transmissões do Dias da Cruz. E eu falei, olha, eu acho que deveria ser alguma coisa relacionada com a própria existência, a própria atividade que o Dr. Dias da Cruz realizou na Terra durante a sua passagem pelo Brasil, né, na sua última encarnação. Ele que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, né, um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Brasileira, e que tinha por ofício a medicina. Era um médico, né, era um profissional da área de saúde. Nós que estamos vivendo agora nesse período de isolamento, nesses tempos, né, tão difíceis, tão desafiadores no campo da saúde, no campo do cuidado com a saúde da população, da sociedade como um todo, né? Nesses instantes em que os profissionais da saúde estão dando um testemunho de amor à sociedade, de cuidado com o próximo tão grande, né? Eu achei que seria muito oportuno a gente relembrar esse cuidado que todos devemos ter com a própria saúde, né? Com a autossaúde. E aí eu falei com a Caíse, falei, olha, acho que o tema mais apropriado seria o dom de curar. Por quê? Porque quando a gente fala da perspectiva de cura dentro do horizonte material, né? Uma perspectiva concreta, dentre os encarnados, é lógico que o dom de curar, a atividade de cura, é alguma coisa que deve passar primeiro pelas mãos dos profissionais que detêm autorização oficial para o exercício da cura, né? Para as terapêuticas todas, né? Então, os profissionais na área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos. Então, todos esses profissionais maravilhosos que trabalham pela saúde da sociedade e que detêm um título de formação, um título técnico de formação que os habilita, que os autoriza a curar. Agora, no campo e na perspectiva da espiritualidade, o dom de curar é alguma coisa que é comum a todos nós. Todos nós temos o dom de curar dentro de uma perspectiva de cura espiritual. E acrescentando alguma coisa muito importante. A cura verdadeira é sempre aquela de natureza espiritual. Todas as enfermidades, todas as patologias, todas as complicações de ordem física são, na verdade, grandes metáforas orgânicas de processos e dinâmicas que antecedem e precedem no perispírito. E antes de todas as desarmonias e todos os desajustes de ordem perispiritual, existem, por sua vez, desorganizações, existem, por sua vez, patologias, problemas que são de ordem psíquica, de ordem espiritual, antes mesmo das desarmonias no perispírito, né? Em todas as estruturas que compõem o perispírito, que compõem o corpo espiritual. Então, primeiro a mente adoece. Essa doença tem um impacto direto no espírito. Em última instância, isso repercute no corpo físico. Então, hoje nós vamos falar da cura do espírito, da cura psíquica, que nós podemos sugestionar no próximo e podemos autossugestionar em nós. Esse é o grande dom que Deus concedeu a todas as criaturas. Esse é o grande dom da cura. É a possibilidade de harmonizar, de sanear a estrutura psíquica do outro através de processos de sugestão iluminativa e a sanear o nosso mundo íntimo através de processos de autoindução, de autossugestão psíquica, né?
para a gente poder fazer essa reflexão em torno dessa questão, dessa temática que eu estou apresentando para vocês, achei que seria muito conveniente que nós dessemos a palavra ao próprio benfeitor, patrono da casa, que comemora 125 anos, que é o Dr. Dias da Cruz, né? Então aqui vai mais do que uma exposição do tema, uma indicação de leitura. Porque lá no livro Instruções Psicofônicas, existe um conjunto de 5 textos, de 5 capítulos, que são assinados pelo Dr. Dias da Cruz. Todos eles relacionados à questão da saúde, à questão do dom de curar e, sobretudo, à questão de uma patologia específica e que é de domínio da medicina espiritual, que são os processos obsessivos, né? Então, são 5 textos que tratam dos processos obsessivos e como eles se manifestam no corpo físico através de enfermidades que a medicina do mundo, a medicina convencional, vai tratar, vai medicar, mas não estará fazendo mais do que remediar, mais do que dar um outro contorno, uma outra conformação. Tem aquela doença que a gente diz que passeia pelo corpo, né? Uma hora é um problema no estômago, um problema gástrico, uma hora é um problema ortopédico, uma hora é um problema cardiorrespiratório, mas no fundo é uma enfermidade só. São problemas de obsessão, problemas obsessivos que remetem às profundidades do ser, né? E que se expressam, ora como um problema na coluna, ora com um problema ocular, ora como um problema dermatológico, mas que tem uma raiz. E é nessa fonte primordial que o Dr. Dias da Cruz vai ao ditar esses 5 textos que estão no livro Instruções Psicofônicas. Lembrando que Instruções Psicofônicas é um livro que veio a lume através do trabalho de organização do senhor Arnaldo Rocha e que é fruto da psicofonia do Chico Xavier, né? Através das comunicações que o Chico ditava de forma oral nas reuniões mediúnicas do grupo Meimei, lá em Pedro Leopoldo, né? Então, 5 desses capítulos do livro Instruções Psicofônicas são de autoria do Dr. Dias da Cruz. Eu queria destacar aqui um primeiro, que é o capítulo 63. Aliás, eu não mantive a ordem do livro, porque eu tentei dar um arranjo, assim, para se acomodar à temática que a gente está propondo, né? Então, lá no capítulo 63, o Dr. Dias da Cruz dita uma mensagem intitulada Fixação Mental. E aqui a gente, no título, já apresenta o que o Dr. Dias da Cruz entende como processo obsessivo, né? E isso é alguma coisa que a gente pode remeter também à própria obra do André Luiz, porque é um conceito compartilhado pelo médico André Luiz também, né? Obsessão, grosso modo, né, no folclore do movimento espírita entre os encarnados, é aquele assédio de um desencarnado sobre um encarnado, um assédio nocivo, um assédio infeliz, tóxico de um desencarnado sobre o encarnado. Só que a obsessão na perspectiva do Dias da Cruz no André Luiz é alguma coisa muito mais complexa e muito mais ampla, né? Para André Luiz, para o Dr. Dias da Cruz, processo obsessivo é todo aquele processo de ideia fixa. Quando uma mente, ela gravita em torno de uma mesma ideia, quando ela bate numa mesma tecla, quando ela não consegue sair do looping, né, de uma ideia de vingança, de uma ideia de ressentimento, de uma ideia de posse material, de uma ideia de desejo, de volúpia no campo da sexualidade. Então, todo o processo de ideia fixa, quando a mente patina em torno de um mesmo tema, de um mesmo tópico, é um processo obsessivo. Então, se é um desencarnado com uma ideia de vingança sobre um encarnado, isso é um processo obsessivo, né? Se um encarnado mantém uma ideia fixa de posse, uma ideia fixa, por exemplo, de lamento pelo desencarne em relação ao encarnado, é um processo obsessivo. Quando o encarnado não consegue prestar atenção em mais nada ao seu derredor, nas questões familiares, nas questões profissionais, porque está sempre com a ideia voltada para um mesmo tópico, isso é processo obsessivo. Enfim,
A mente adoece. A mente adoece porque não consegue se desvencilhar, não consegue se libertar da teia, né, do visgo que aprende, que a encarcera em torno de um mesmo assunto. É isso que o Dr. Dias da Cruz entende por processo obsessivo. E aí reside a causa de quase todas as nossas patologias físicas, né? A mente se perturba com isso, ela se desequilibra, se desarmoniza com isso, e aí vem a expressão desse processo de desequilíbrio e desarmonia através de um adoecimento do corpo. Por isso que nessa primeira mensagem, o título dela vai ser Fixação Mental. E aí o Dr. Dias da Cruz diz assim: como sabemos, todo bem é expansão, crescimento e harmonia. E todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. O bem é a onda permanente da vida, a irradiar-se como o sol. E o mal pode ser considerado como sendo essa mesma onda, a envolar-se sobre si mesma, a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Aqui a gente chama atenção primeiro a maneira como o Dr. Dias da Cruz começa a mensagem. Como sabemos, quer dizer, é alguma coisa, essa noção de que o bem da saúde e o mal adoece, é alguma coisa que não é novidade. Nenhum médico precisa dizer isso pra gente, nenhum médico da vida espiritual precisa dizer isso pra gente já saber. O mal adoece, o mal traz enfermidade, o mal traz convalescência, o mal abate o encarnado, e o bem revigora, dá saúde, dá ânimo, dá vigor. A gente não precisa da espiritualidade nos lembrar disso. É algo que todos já sabemos. Por isso que ele começa a mensagem dizendo, como sabemos, é alguma coisa que a gente não deveria se esquecer. Sentimentos de mágoa, sentimentos de rancor, de melindre, o ressentimento, sentimentos de inveja, sentimentos de ciúme, sentimentos de desejo descontrolado, desmedido, a gula, né? a luxúria, todos esses sentimentos tóxicos que refletem um descontrole sobre a própria, o próprio psiquismo, tudo isso traz enfermidade. Por isso que ele encerra esse parágrafo dizendo que esses pensamentos fixos em torno daquilo que é tóxico vai enovelar-se sobre si mesmo, né? Enovelar-se, aquele novelo de linha que vai virando uma... Aqui em Minas a gente costuma dizer, né? Pessoal de Caratinga, que Uberaba também, uma maçaroca, né? Um bolo de linha que a gente não sabe onde que começa assim, a ponta do novelo. Depois você desenrolar isso, você poder desfazer esse nó, é complicado, é difícil, né? E ele fala que é o enquistamento das sombras, da treva, né? Um quisto, ou seja, aquilo vai condensando, 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 vira aquela mancha, né? Aquela mácula escura no psiquismo, aquilo repercute no perispírito e em pouco tempo aquilo tem também a sua expressão no corpo físico, né? Então aquele tumor mental pode se transformar num tumor perispiritual, pode se transformar num quisto de natureza orgânica também, né? Então, é claro que nós não estamos de maneira nenhuma afirmando que todas as manifestações oncológicas são necessariamente expressões, por exemplo, de um psiquismo desajustado. Claro que não, né? Pode ser fruto do próprio adoecimento do corpo, pode ser um fator provacional, ou seja, a pessoa está sofrendo aquela enfermidade para testemunhar sua grandeza. Mas é comum no nosso estágio evolutivo, num planeta de expiações vivenciadas constantemente, que essas enfermidades também sejam processos de expurgo de enfermidades que antecedem o corpo físico,
né? Por isso que o Dr. Dias da Cruz vai avançar dizendo assim: ambos personalizam o amor, que é a libertação, e o egoísmo, que é o cárcere. Então, seja o bem, seja o mal, vão expressar, no caso do bem, o amor que liberta, por isso ele é saúde, ou o mal, o egoísmo, que aprisiona, que encarcera, por isso que ele é doença. As enfermidades nossas, né, as nossas manifestações patológicas, elas são expressões dos nossos processos de encarceramento. Nos sentimos algemados, nos sentimos aprisionados a ideias fixas, né? E porque não conseguimos nos desvencilhar, nos libertar dessas ideias, elas são somatizadas ou psicossomatizadas, né? No mesma mensagem, o Dr. Dias da Cruz afirma, e é uma característica das mensagens dele, de todos os 5 textos que ele publica no Instruções Psicofônicas, é sempre terminar a lição com uma referência bíblica, com uma referência evangélica, né? E nesse primeiro texto que a gente está destacando, ele termina dizendo assim: e é por isso que, encarecendo o valor da reencarnação como preciosa oportunidade de progresso, lembraremos aqui as palavras do Senhor no versículo 35 do capítulo 12 do Evangelho de João. Avançai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem, porque todo aquele que caminha nas trevas marchará fatalmente sobre o nevoeiro, perdendo o próprio rumo. Olha só, aquele que caminha nas trevas, quem se movimenta no mundo, quem atravessa uma existência, quem avança na vida, sob a sombra, o nevoeiro, a escuridão de uma ideia fixa, caminha sem perspectiva, sem enxergar ao longe, sem enxergar o horizonte. Caminha sem enxergar um palmo na frente do nariz. E por isso perde o rumo. Fica desnorteado, sem norte. Fica perdido. Vamos vigiar nossas ideias fixas, nossos processos de fixação mental, porque eles podem nos deixar cegos. Cegos para as próprias enfermidades. Eles nos incapacitam de perceber que há algum problema conosco. Perceber que existe algo errado conosco e que este erro, esse equívoco expresso pelo corpo é apenas expressão de um problema que é psíquico, é quando a gente está começando a enxergar. Ou seja, a autocrítica, né, o autoconhecimento está começando a projetar como um farol a luz adiante. Aí a gente começa a enxergar. Então é o problema da gente ter muita certeza, né? Eu estou absolutamente convicto de que eu estou certo. Vamos ter cuidado. É bom a gente sempre estar fazendo aquele exercício que Santo Agostinho recomendou no Livro dos Espíritos, né? A gente está sempre repensando, a gente sempre está se vigiando, se policiando. Será que eu estou no caminho da lucidez, da sanidade? Será que eu estou enxergando, conseguindo enxergar com clareza os meus próprios erros, as minhas próprias fragilidades, os meus próprios equívocos? Às vezes o corpo está me dizendo isso. Deus fala conosco através do corpo, através desses probleminhas, né, do corpo, esses desarranjos orgânicos. Ele está falando conosco, está dizendo, ó, tem uma coisa errada aí. Dá uma olhada, avalia, vê o que pode ser modificado se você não está com uma ideia fixa. Certo? Bom, a segunda lição que eu quero analisar do livro Instruções Psicofônicas, a autoria do Dr. Dias da Cruz, é o capítulo 19. E é curioso que esse é um capítulo intitulado Alergia e Obsessão. O Dr. Dias da Cruz relaciona processos alérgicos, né, reações alérgicas a processos obsessivos. É claro, e aqui fica a dica para ler o capítulo todo, e vocês vão constatar que ele não está afirmando
que todo processo alérgico é resultado de um processo obsessivo. Não, não é isso. Ele está dizendo que acontece de muitas vezes o processo obsessivo ser para o psiquismo aquilo que a alergia é para o corpo. Entenderam? Então, a alergia é aquela reação exacerbada, aquela reação exagerada, aquela reação forte do organismo frente à presença estranha, né? Ou a presença nociva de um componente, de uma substância, de uma textura, de um alimento, né? Então, o nosso psiquismo também, ele muitas vezes reage de forma patológica, de forma enfermiça, à presença de uma ideia nociva, de uma ideia tóxica, de uma ideia negativa, de uma ideia de pessimismo, de medo, de pânico, de raiva, de ódio, de cólera. Então, ocorre uma reação muito forte no nosso perispírito quando determinado sentimento começa a brotar do nosso coração. E ele vai falar sobre isso. E ele começa dizendo assim: em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. Então, tudo repousa na nossa conduta ou no nosso comportamento, que são uma coisa só, né? A nossa conduta, o nosso comportamento pode determinar a nossa reação de adoecimento ou a nossa reação de restauração. Pela conduta a gente adoece, pela conduta a gente se cura. Pelo comportamento a gente adoece, pelo comportamento a gente se cura. Então, quando a gente decide sair de uma situação de enfermidade, o que a gente está decidindo é mudar de comportamento, mudar de atitude. Se não mudar de comportamento, se não mudar de atitude, vai continuar doente, né? Lembrando que esse processo é um processo lento, não é alguma coisa assim, né? Tem que ser uma mudança real. E mudanças genuínas, elas acontecem gradativamente. Então a gente vai percebendo que vai mudando as atitudes, vai mudando a disposição com o próximo, e aos poucos vai percebendo que a gente vai se sentindo mais saudável. É isso que o Dr. Dias da Cruz está afirmando. É palavra de médico, hein, gente? Ó. E ele afirma assim: o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Então, esse poder, quando a gente fala conduta, comportamento, não é alguma coisa exterior, é uma coisa íntima. É a conduta mental, o comportamento como atitude mental, é o pensamento. O que eu costumo pensar da hora que eu acordo à hora que eu durmo? Qual tem sido o teor dos meus pensamentos? Qual tem sido o teor, a substância das minhas ideias? Elas são de que natureza? O que eu costumo pensar? A qualidade dessas ideias, a qualidade desses pensamentos vai determinar a minha saúde ou a minha enfermidade. Né? Então, se eu estou saudável, presentemente saudável, aí vale já a vigilância. Uma vigilância profilática, né? Uma vigilância de profilaxia. Ou seja, eu não quero pensar coisas negativas, não quero cultivar ideias sombrias para não adoecer, para não vir a adoecer. E se eu estou enfermo, se eu me encontro doente, eu não quero pensar o negativo, não quero ter ideias sombrias para que eu possa me curar, para que eu possa recuperar a saúde já perdida. É assim que funciona, né? E avança o Dr. Dias da Cruz dizendo assim, olha que coisa forte que ele vai dizer. Respeitemos assim a dieta do evangelho, procurando erguer um santuário de princípios morais respeitáveis para as nossas manifestações de cada dia. Olha, todo bom médico, né, sabe que, além do remédio, é necessário que haja uma mudança nos hábitos alimentares, muitas vezes.
né? Há uma dieta a ser prescrita, a ser seguida pelo paciente. No caso do Dr. Dias da Cruz, ele fala da dieta do evangelho. O que o evangelho propõe como alimento para a alma? O que o evangelho propõe como aquilo que eu venha a consumir, a assimilar e que tenha um efeito regenerador na minha alma? O quê? Aí a gente tem que estudar o evangelho, ter o hábito de estudo do evangelho para ir identificando essas coisas. Vamos dar uns exemplos, vamos facilitar a vida da turma que está acompanhando. Perdão. O perdão é um nutriente essencial para a alma. Quem se farta com o perdão, quem se nutre com o perdão, adquire saúde. Por exemplo, a caridade, a generosidade. Quem se alimenta do gesto generoso, quem se alimenta de fazer o bem para alguém, de levar bem-estar para uma outra pessoa, essa pessoa adquire saúde. Então, se eu ando enfermo e percebo que essa enfermidade tem raízes psíquicas, é porque está faltando na minha dieta espiritual diária os componentes nutricionais do evangelho. Eu estou precisando perdoar alguém que eu não consigo perdoar. Eu estou precisando ter um gesto generoso com alguém que está necessitado, próximo de mim, que eu não perceba a necessidade desse alguém. Está faltando isso, é o que está faltando. Aí a gente avança agora para a próxima mensagem. Então nós estamos indo para a terceira mensagem. Olha só, hein, gente, a lista. São 5 mensagens no livro Instruções Psicofônicas. Agora o capítulo 34. Olha o título da mensagem. Parasitose mental. Então, o Dr. Dias da Cruz vai falar de um parasita mental. E ele começa dizendo assim: imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas. Ele volta na questão das ideias fixas. Então a gente tem esse cuidado todo, né, da máscara, quando a gente vai sair na rua, para não pegar o vírus, Covid-19, né, que é nocivo, né, tão prejudicial para a saúde das pessoas. A gente tem o cuidado da higiene com as mãos, né, a higiene com as superfícies. Será que não convém que tenhamos o mesmo cuidado preventivo para não adquirir, para não assimilar ideias tóxicas, nocivas? Por exemplo, quando eu entro na rede social, quando eu entro no Facebook, será que eu tenho tido esse cuidado para não comprar, né? Não tomar para mim as sugestões negativas dos outros, postagens negativas de crítica, né? Crítica ao comportamento desonesto de outros, de políticos, crítica a artistas, críticas a pessoas públicas, e aí eu vou lá e compartilho, e curto, e comento, e leio aquilo, e me intoxico com aquela nocividade, com todo aquele veneno em forma de maledicência. São parasitas mentais e eu me contaminei com isso. Eu não tive o cuidado da higiene mental. Por isso que o Dr. Dias da Cruz avança e diz assim: usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mental, os antissépticos do Evangelho. Os antissépticos do Evangelho. Olha, o Evangelho é como álcool gel para nossa higiene, né? Para a gente higienizar a consciência. Ele vai dizer quais são, no caso do Evangelho, esses antissépticos. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem sustentáculo de nossa saúde espiritual. Se eu for para a vida comunitária, que atualmente, né, principalmente com o processo de isolamento,
tanto as pessoas que estão precisando ir para o mundo do trabalho, que estão precisando prestar serviço para a sociedade, né? Quanto aquelas que estão podendo praticar o isolamento domiciliar, mas a convivência não cessa, ela continua a acontecer através das redes sociais, através das tecnologias, né? Então, nós permanecemos em permuta mental. Porque estando no isolamento ou não, a gente está em conexão com as pessoas através do psiquismo, através da emanação de forças ondulatórias, de forças vibratórias, né? E assimilando elas da mesma maneira, né? O Emmanuel vai dizer isso no livro Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida, né? Em toda parte. Então a gente está emitindo ondas vibratórias e assimilando as mesmas. E é necessário que haja de nossa parte um cuidado para não entrar em sintonias negativas, para não entrar em processo de simbiose magnética com ideias que são nocivas, porque senão a gente vai entrar nessa faixa e adoecer junto com quem já está doente. É o processo de contaminação da parasitose mental que o Dr. Geisel Cruz está dizendo. E ele encerra nessa mensagem com a lição evangélica, dizendo assim, olha que coisa mais linda. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade. Procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente, pela reta conduta de cristãos leais ao Cristo, vacinemos nossas almas contra as flagelações externas ou internas. Olha, ele propõe um processo de vacinação, de imunização contra flagelos, contra venenos, contra tóxicos, corrosivos externos, que venham de outras pessoas, e contra aqueles que nós próprios produzimos. Porque quando nós pensamos e sentimos o mal sobre alguém, o primeiro a se intoxicar com esse tóxico somos nós. A ideia negativa que eu endereço a alguém, primeiro passa por mim. Então, o pensamento com Jesus, o hábito da oração, né, do estudo evangélico, da boa música, da boa conversação, selecionando, né, a programação televisiva, selecionando o conteúdo que chega da internet, tendo esse cuidado de asepsia, a gente consegue higienizar a nossa mente. E olha, gente, esses dias estão sendo dias desafiadores para a nossa sanidade mental. A nossa sanidade mental está sendo testada ao seu limite. Tomemos cuidado com o nosso equilíbrio íntimo. Todos nós, sem exceção. E a gente pode fazer isso e deve fazer isso através dessa asepsia espírita cristã que o Dr. Geisel Cruz está propondo, né? E aí nós vamos agora para o penúltimo texto, que é o capítulo 54. Agora ele vai começar a falar propriamente da medicação, né? E ele começa a fazer isso na lição Domínio Magnético. Nessa lição, ele inicia a mensagem dizendo assim: eis porque, respeitando o concurso médico, através da clínica e da cirurgia, em todas as circunstâncias, é imprescindível nos detenhamos no valor da prece e da conversação evangélica, como recursos psicoterápicos de primeira ordem no trabalho de desobsessão em nossas atividades espíritas. Olha o que ele está dizendo. É imprescindível nos detenhamos no valor da prece e da conversação evangélica. Então, falar sobre o evangelho, ele não está se referindo necessariamente à oratória, ao púlpito espírita. Ele está falando do cotidiano. Falar do evangelho no cotidiano. Mas o nosso assunto preferencial é sempre a conduta alheia.
A gente não consegue conversar com os companheiros da casa, da família, se não for sobre a conduta dos outros, sobre o que os outros estão fazendo de errado, o que os outros estão fazendo de mal. Conversação evangélica é o contrário disso. Conversação evangélica é enaltecer as virtudes alheias, é falar sobre o que os outros estão fazendo de bom. Porque quando eu começo a enaltecer o bem, colocar em destaque o bem, eu mudo a minha psicosfera. Eu começo a vibrar amor. E o amor é saúde. Amor é saúde. Isso é a conversação evangélica. Que o doutor Dias da Cruz está dizendo que é uma providência psicoterapêutica. É um exercício psicoterapêutico. É a otimismoterapia, é a esperançoterapia. É o bem-terapia. É pensar o bem, o otimismo, a esperança, falar das qualidades dos outros, enfatizar as virtudes dos outros, para que isso faça bem para nós, para quem fala. É tão bom falar bem dos outros, porque esse vício, né? Esse vício está sempre enfatizando a negatividade, o lado nocivo, o lado sombrio da vida. Vamos falar bem dos outros. Isso vai abençoar a nossa boca, né? E a boca fala do que está cheio o coração. E aí o coração vai estar cheio de bênçãos também. E se o coração estiver bem, pulsando bem, ele vai espalhar pela corrente sanguínea do nosso corpo, né? O bem vai chegar a todas as extremidades do nosso corpo, pelas artérias, veias e capilares, né? O bem vai viajar pelo nosso sistema vascular, né? Atingindo todos os cantos do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não foi o que o mestre disse? Então, avançando aqui, o Dr. Dias da Cruz pega e diz assim: enquanto a medicina terrestre aperfeiçoa os seus métodos de assistência à saúde mentofísica da humanidade, aprimoremos, por nossa vez, os elementos socorristas ao nosso alcance, pela oração e pela palavra esclarecedora, pela fé e pelo amor, pela educação e pela caridade infatigável. Que coisa linda que ele está dizendo. Olha, pela oração e pela palavra esclarecedora, os elementos socorristas. Pronto, eu viro um médico de plantão, um enfermeiro de plantão, pronto a socorrer qualquer um, né? Não é Hipócrates que dizia, né, o pai da medicina ocidental que dizia, né, primeiro a palavra, depois a droga, por último a cirurgia, né? No campo da droga e da cirurgia, da indicação medicamentosa e da intervenção cirúrgica, tem que ser um profissional habilitado. Mas no campo da palavra, qualquer um de nós pode curar. Qualquer um de nós pode fazer bem para o outro com aquilo que fala de bom, tá? Com aquilo que fala de alto astral, de positivo. Da mesma maneira, qualquer um de nós pode envenenar o outro, pode adoecer o outro, pode contaminar o outro com aquilo que fala de negativo, com aquilo que fala de ruim. E aí ele avança, o doutor Dias da Cruz, lembrando, né, o apóstolo Paulo, no versículo 12, capítulo 6, da carta dele aos Efésios, em que Paulo diz assim: não somos constrangidos a guerrear contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra os poderes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade, da ignorância nas regiões celestes. Olha que interessante, o Paulo está dizendo, primeiro os poderes das trevas, e depois ele fala das hostes espirituais. Quer dizer, é um combate à negatividade, às sombras fora de nós, são as hostes espirituais, são as forças, as falanges, as egrégoras negativas que vêm de fora, mas contra também as forças nocivas, sombrias, que brotam de nós. Esse é o bom combate, né?
Se você não combate primeiro a escuridão em você, você não está habilitado, não tem a menor condição de combater a sombra que está fora de você. Então, muitos espíritas acreditam que o trabalho, a missão da casa espírita e do espírita é combater as sombras. Mas imagina que isso é um trabalho que a gente faça fora de si. E não é. É um trabalho que a gente faz dentro de si. Se eu combater a sombra em mim, eu vou estar, aos poucos, neutralizando a ação das sombras exteriormente. Primeiro eu combato em mim. E, naturalmente, eu estarei imune contra qualquer assédio exterior. E aí a gente vai encerrando com a última lição do Dr. Dias da Cruz, no capítulo 65, intitulado A Terapêutica da Prece. E aí ele fala do grande remédio que todos nós temos, né? À nossa disposição, uma farmácia 24 horas, íntima, para a gente poder se curar das nossas mazelas interiores, né? Ele diz assim: dispomos atualmente, na moderna psicanálise, da psicologia do desabafo, como medicação regeneradora. Que coisa linda que ele acabou de falar, né? Atualmente, a gente pode entrar em contato com um psicoterapeuta, marcar uma consulta, e lá a gente vai começar um processo terapêutico através do desabafo, da confissão. A gente falar das dores íntimas, das próprias fragilidades, das próprias dificuldades, né? Mas existe um processo análogo em que o nosso terapeuta vai ser Deus, vai ser o nosso Pai. É possível esse desabafo através da oração. Uma oração sentida, lava a alma. Por isso que o Dr. Dias da Cruz diz assim: a confissão do paciente vale por expulsão de resíduos tóxicos da vida mental. E o conselho do especialista idôneo age por doação de novas formas de pensamento, no amparo ao cérebro enfermiço. Então, da mesma forma que o paciente vai se curando à medida que põe para fora as suas angústias, também o conselho feliz do terapeuta vai formando na mente do paciente ideias renovadoras, salutares. Mas isso também acontece através da prece. À medida que através da oração a gente põe para fora as nossas aflições, confessando as mesmas a Deus, da mesma forma a gente se abre, né? A gente amplia a capacidade de conexão espiritual para que os nossos instrutores espirituais venham sugerir aos nossos ouvidos psíquicos ideias salutares que projetem nosso mundo íntimo formas de pensamento saudáveis, medicamentosas. Por isso que o Dr. Dias da Cruz em seguida vai dizer assim: invocamos semelhante apontamento para configurar na luta humana verdadeiro combate evolutivo, em que milhares de almas caem diariamente nos meandros das próprias complicações emocionais, entrando sem perceber, olha, sem perceber, na faixa das forças inferiores, né? E ele afirma mais na frente: não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos o acesso ao poder maior da vida. Então, se através de um pensamento infeliz a gente baixa a nossa guarda espiritual e nos tornamos presa fácil de um assédio de um sofredor desencarnado, da mesma forma, através da prece, a gente tonifica o mundo psíquico, a gente projeta o nosso padrão mental lá nas alturas, lá nos altiplanos, e nos conectamos com seres que se interessam pela nossa felicidade e que vão trabalhar pelo nosso bem-estar e pela nossa saúde. Então, a prece nesses dias é fator de sobrevivência espiritual. A prece deve ser para nós tão importante quanto a refeição, quanto o arroz com feijão. Sem a prece, sofreremos de inanição psíquica. Estaremos espiritualmente anêmicos,
sem vigor, sem vitalidade, sem ânimo. Sofreremos de asfixia espiritual. É preciso ir à tona nas plataformas espirituais superiores para respirar ar puro, porque a psicosfera da Terra está intoxicada com medo, com pânico, com angústia, com aflição. Por isso, o Dr. Dias da Cruz encerra dizendo assim: assim sendo, em qualquer emergência na tarefa assistencial, em nosso benefício ou em benefício dos outros, não olvidemos o valor da prece em terapia, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago, no versículo 16 do capítulo 5, em sua Epístola Universal. Aí vai dizer Tiago: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Que coisa linda que o apóstolo Tiago está dizendo para nós, e o Dr. Dias da Cruz encerra a sua mensagem com essa mensagem, essa exortação apostólica. Oremos uns pelos outros. Então é muito importante nesses dias a gente recorrer às lives, às transmissões, aos palestrantes, aos oradores na internet. Mas é muito vital também que tenhamos um momento de manhã, um momento à tarde, um momento à noite, para nos recolhermos em prece. Se for possível com a família, ótimo. Se não for, façamos isso solitariamente, mas nos recolher em prece para cooperar com os benfeitores no socorro espiritual a muitos que sofrem de desalento e desesperança, através da oração. Não vamos subestimar a força de uma oração. Através da prece, nós podemos sustentar o trabalho dos profissionais da saúde nos hospitais. Nós podemos sustentar a vida daqueles que se encontram em clínicas psiquiátricas, daqueles que se encontram amedrontados, angustiados nos asilos, nas penitenciárias, os aflitos das penitenciárias. Através daqueles que precisam sair para o trabalho todos os dias, que precisam cooperar com a sociedade, se expondo ao perigo da contaminação, que sentem muitas vezes angústia, aflição por isso. Nós podemos sustentar o bom ânimo desses companheiros através da prece. Da prece em vários momentos do dia, né? Nunca precisamos tanto desse hábito saudável, de higiene mental, de profilaxia mental, de saneamento estrutural da mente, como a oração, a prece sincera. Que nós possamos ter esse hábito, né, da oração, da prece, do pensamento positivo, da ideia edificante, vigiando a nossa conversação em casa com os familiares, policiando os nossos assuntos, evitando as notícias alarmantes, evitando os comentários infelizes de crítica, né, de negatividade nas redes sociais. Vamos tentar vigiar, praticar a dieta do bem, a dieta do evangelho, com bastante disciplina mental, né? Só existe saúde psíquica onde existe disciplina mental e conexão perene, constante com o trabalho da espiritualidade. Lembremos todos que a nossa disciplina ao longo do dia, no campo da mente, vai determinar a nossa utilidade ou a nossa inutilidade durante o sono a serviço dos benfeitores. Porque se por um lado as nossas casas espíritas tiveram seus trabalhos restringidos, tiveram suas atividades de salão muitas vezes interrompidas em função do isolamento, o trabalho nessas mesmas casas espíritas durante a madrugada, durante o repouso do sono, junto aos trabalhadores que emanciparam do corpo, ele continua ativo, continua intenso. Então a gente precisa dormir e nos apresentar ao serviço. A gente dorme bem, faz uma prece antes de dormir, para emancipados do corpo, podermos ser úteis ao trabalho socorrista que acontece nas nossas casas espíritas.
mas só poderá participar desse serviço de socorro e de colaboração quem passou um dia de sintonia e conexão perene, constante com as altas esferas, né?